Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje o tema é denso, uma análise crítica do comunismo. Vamos olhar as bases teóricas, como foi aplicado e, claro, as consequências. A ideia aqui é destilar os pontos principais dessa crítica, né? Focar, assim, nas fragilidades da filosofia, nas falhas econômicas que apareceram, na repressão política e, bom, no custo humano disso tudo. Certo? Vamos lá. Por onde começamos? Pelas fundações. Exato. Um ponto central de crítica é o tal do materialismo histórico de Marx. Aquela ideia de que a economia, sozinha, move a história. Ah, sim. Pois é, os críticos dizem que isso simplifica demais. Subestima coisas como cultura, ideias, até a ação das pessoas, sabe? A história real não foi tão linear assim, né? E a dialética, que o Marx via como o motor da mudança pelo conflito. Como isso parou nos regimes comunistas na prática? Olha. Aí é um ponto bem delicado. O que na teoria era para ser uma ferramenta de análise, de libertação até, muitas vezes foi distorcido, sabe? Como assim? Os partidos no poder usaram isso para justificar o controle total. Eles se viam como os únicos intérpretes da história, do que tinha que acontecer. Isso legitimou muito autoritarismo. Isso já estava lá no Manifesto Comunista, essa semente. Sim, as críticas apontam para isso. Além daquela simplificação das classes, né, burguesia versus proletariado. Certo. Um ponto crucial é como o manifesto trata garantias legais, liberdades individuais, como preconceitos burgueses. Ah, perigoso isso. Muito. Porque, segundo essa análise crítica, isso meio que abriu a porta para o poder sem limites, sabe? Deixou o indivíduo sem proteção nenhuma contra o Estado. Essa desvalorização do indivíduo parece ser um fio condutor, então. E a famosa ditadura do proletariado? Como entrar nisso? Conecta totalmente. Já na época do Marx, figuras como o anarquista Bakunin alertavam, né? Qualquer Estado, mesmo que se diga dos trabalhadores, tende a criar novas formas de dominação. Uma nova elite, no fim das contas. Exatamente. A teoria não previu ou não impediu o surgimento de uma burocracia partidária que se tornou a nova classe opressora. E aí, a abolição da propriedade privada virou controle estatal total, não libertação. O que já nos joga direto na economia. Se você tira a propriedade privada, os incentivos, o que acontece na prática? Bom, as consequências foram bem duras. Segundo a análise, esse igualitarismo meio forçado, a falta de propriedade, minou a vontade de trabalhar, de inovar. Dá para imaginar. E a coletivização forçada da agricultura é um exemplo terrível. Causou quedas brutais na produção e fomes gigantescas, como o Holodomor na Ucrânia ou aquela ligada ao grande salto adiante na China. Além dessa questão do incentivo, a gestão centralizada em si funcionou? Não muito bem. O planejamento central se mostrou muito ineficiente para alocar recursos, sem preço de mercado para indicar o que falta, o que as pessoas querem. O tal problema do cálculo econômico que o Mises e o Hayek falavam. Esse mesmo. As decisões ficavam arbitrárias. Muita burocracia, desperdício, pouca inovação. E muitas vezes, priorizavam o setor militar em vez de bens de consumo básicos. E o resultado que as pessoas viam no dia a dia? Escassez crônica, aquelas imagens de prateleiras vazias na União Soviética viraram símbolo, né? Pobreza bem generalizada em vários desses lugares. E o contraste com vizinhos de mercado, tipo Coreia do Norte e Coreia do Sul, é gritante. Usam muito como prova dessas falhas do sistema. Falamos de teoria, de economia. Mas e a parte política? Direitos humanos? A análise aí deve ser pesada, imagino. É sombria, sim. O padrão que a análise mostra é de supressão sistemática de liberdades. Sem eleição livre, sem partido de oposição, sem liberdade de expressão, de se associar. O básico, né? O básico. E discordar pacificamente. Muitas vezes era crime. Temos relatos disso em Cuba, Coreia do Norte, vários lugares. E como essa repressão era executada? Quais os mecanismos? Sistemas enormes e brutais. Os gulags da União Soviética são talvez o exemplo mais conhecido. Milhões de pessoas presas. Quem eram essas pessoas? De tudo um pouco. Dissidentes políticos, claro, mas também grupos étnicos inteiros, gente comum pega em expurgos aleatórios. Tudo em condições desumanas, trabalho forçado. Era o terror de Estado mesmo, para controlar. Terrível.
E isso continua de alguma forma. Infelizmente, a análise aponta ecos disso hoje. Os campos de reeducação em Xinjiang, na China, onde minorias como os uigures são detidos em massa para uma assimilação forçada. É uma adaptação moderna dessas táticas, agora com tecnologia de vigilância e tudo. E a censura, claro, imagino que era... Total, onipresente, controle total da mídia, vigilância constante da população, perseguição a jornalistas, artistas, qualquer um que saísse da linha. Isso cria um clima de medo, né? De conformidade forçada. Olhando para as consequências sociais mais amplas, além das fomes que você já citou, o que mais essa análise crítica destaca? A Revolução Cultural na China é o outro evento extremo. Uma campanha de perseguição, violência em massa, tudo em nome de uma suposta pureza ideológica. Destruíram patrimônio cultural, humilharam pessoas publicamente, mortes, traumas profundos que duram até hoje. E aquela promessa de sociedade sem classes, virou o quê? Na prática, não se concretizou. O que surgiu foi uma nova elite. A nomenclatura soviética, a burocracia do partido. Essa turma tinha privilégios. Enquanto a maioria vivia numa pobreza relativa, né? E sob controle bem rígido. Restrições para viajar, propaganda o tempo todo. Isso. Dificuldade para ter acesso à informação de fora, aquela sensação de estar sempre sendo vigiado, uma vida bem distante daquele ideal de emancipação prometido, né? Fazendo uma síntese final disso tudo, então. Qual o quadro que emerge? Olha, o que essa análise crítica mostra é um padrão. Trágico, eu diria. Uma distância enorme entre a promessa, a utopia de libertação, de igualdade, e a realidade, que se viu. Regimes repressivos, economicamente ineficientes, que geraram crises humanitárias terríveis. E as falhas na própria teoria, especialmente essa ideia de subordinar o indivíduo, os direitos dele, ao coletivo ou ao Estado, parecem ter uma ligação direta com essas consequências devastadoras. Isso deixa a gente uma pergunta bem incômoda para pensar, né? Como que ideologias que nasceram com essa promessa tão forte de emancipação total puderam levar, na prática, a sistemas que negaram tão fundo a liberdade individual e que causaram tanto sofrimento humano? O que essa história toda ensina sobre essa tensão entre visões coletivistas e a proteção dos direitos mais básicos da pessoa? Fica aí a reflexão.